Olá, escutelers, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Escutela Podcast, nessa nova temporada, com entrevistas em vídeo, o que me deixa muito feliz. E nesse episódio a gente vai conversar com uma amiga muito querida, que é a Júlia Mesadri. Ela que é confeiteira, empreendedora, apaixonada por criar as coisas com as mãos. E, gente, posso falar, ela arrasa nisso. Por 13 anos, ela teve à frente da sua própria confeitaria. Começou muito nova, até que, há pouco mais de um ano, ela encerrou esse ciclo para dar espaço para novos caminhos. Hoje, ela é sócia da Casa Decolery, uma marca de decoração que une estética, alma e propósito, e também está envolvida em projetos no universo da gastronomia, onde ela continua explorando sabores, narrativas e experiências que conectam. A Ju é muito especial e, nesse episódio, a gente mergulhou um pouco mais na carreira dela, na história de vida dela e na coragem de encerrar um ciclo muito relevante da vida dela e fazer essa transição de carreira. A Ju compartilhou a fundo a jornada de transformação dela, desde o momento que decidiu fechar a confeitaria até o processo de descoberta desses novos caminhos profissionais que ela está trilhando nesse momento. Um papo de muita sensibilidade, honestidade, conexão, onde ela mostra que recomeçar, por mais que seja desafiador, é um ato de amor próprio, de crescimento e que demanda autocompaixão. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. Quero saber a fundo como que reverberou por aí. Comentem, deixem seus comentários por aqui. Deixem as 5 estrelinhas se você estiver no Spotify. Siga o nosso podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube e compartilhem. Porque eu tenho certeza que esse tipo de episódio pode ajudar a vida de muitas pessoas por aí. E não se esqueçam de se inscrever no nosso Clube da Escuta para terem acesso a conteúdos exclusivos, como também o nosso Clube do Livro, tá bom? Sem mais delongas, bora escutar ela? Bom, Ju, seja muito bem-vinda ao Escuta Ela Podcast. Gente, só um parênteses que eu acabei de descobrir que esse é o primeiro podcast que a Ju participa. Eu tô muito honrada de ser a sua primeira experiência. Espero que seja ótima, amiga. Ai, Fê, eu tô muito feliz pelo convite. Pra mim tá sendo literalmente, realmente a primeira vez no podcast. Assim, eu tô sempre acostumada a estar do outro lado e nunca sendo a pessoa que tá sendo entrevistada. Então eu tô muito feliz e muito sucesso aí nesse podcast tão especial. Com certeza. Tô muito animada para saber um pouco mais da sua história. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, mas obviamente que ela vai passar pela sua vida pessoal, né? E essa coragem de recomeçar um novo caminho, um novo momento. Eu acredito que tenham muitas mulheres aí que tenham esse sonho de dar uma guinada na vida, começar um novo caminho, mas exige uma coragem, né? É complexo você se predispor a se aventurar num caminho que é misterioso, que a gente não sabe para onde vai dar. E parabéns pela sua coragem, mas vamos começar do começo. Conta um pouquinho quem é a Júlia. Eu sei que você ama astrologia também, então conta um pouquinho dos seus astros e como que você parou aqui. Bom, eu falo que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando alguém pergunta quem sou eu falo confeiteira, né? Porque eu acho que a minha vida começou através disso. Então, eu sou formada em gastronomia, depois me especializei em confeitaria e sou uma escorpianaça, assim, raiz total, assim, escorpiana com ascendente em Gêmeos e lua em Aquário, então isso é uma loucura. Então, tudo que é criatividade, coisas, né, assim, e também muito introspectiva. Então, eu acho que também faz sentido eu ter escolhido trabalhar na cozinha, que é uma coisa que, assim, ninguém vê você, só vem a sua obra, só vem o que você faz. Então, pra mim, assim, no começo demorou para as pessoas entenderem quem era a pessoa que fazia as coisas, assim. Por mais que quando eu abri meu primeiro negócio, eu era super novinha, tinha 17 anos, e aí tudo vai fazer muito sentido quando a gente começar a falar sobre a transição e tudo mais. Mas eu coloquei meu nome, assim, porque eu não sabia que nome colocar, mas assim, eu tinha pavor de aparecer. E a minha mãe era a minha maior incentivadora e falava assim: filha, você tem que saber o quê? Eu, tipo, não, Deus me livre, pelo amor de Deus, eu não quero aparecer. E aí, hoje, depois da inteira, tem muitos planetas em escorpião no meu mapa. Então, pra mim, quanto menos eu tiver em destaque, melhor. E quanto mais o que eu fizer estar em destaque, melhor, assim, sabe? É o que eu entrego com a minha mão, eu tô feliz. Agora, eu, assim, por mim, ninguém nem saberia quem eu era. A gente já até conversou sobre isso, né, Fê?
Sim. Mas é isso. Então, sou confeiteira e sou uma apaixonada por criar. Eu acho que é isso que me move. E quando eu sinto que eu não tô conseguindo mais ser a minha maior potencialidade dentro de algo que exige criação, que exige movimento, aí eu já começo a me questionar sobre tudo. E eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo até para muitas pessoas, né? É muito chato a gente chegar num momento da nossa vida que é tipo assim, que saco. Não tô me sentindo quem eu deveria ser ou fazendo o que eu poderia estar fazendo. Então, basicamente é isso. Não sei se eu consegui me apresentar muito bem. Óbvio, não, a gente vai te descobrindo ao longo da conversa, Isso. mas eu queria que você contasse um pouco de como tudo começou ali na confeitaria, porque você teve uma carreira de sucesso, né? Muito próspera, que eu sei um pouco porque você me contou, então eu queria que as pessoas aqui escutassem um pouco, porque é bem inspiradora que você seguiu sua intuição, de certa forma, de colocar a sua arte ali no mundo, principalmente num momento onde ninguém acreditou que aquilo daria muito certo, né? Ah, quando você mesma falou, virei e falei, vou fazer bolo, gente. Aí as pessoas, ué, vai fazer bolo, fez gastronomia, vai empreender nisso, né? Uma coisa que parece tão pequena e de repente se tornou um grande império. Então, conta um pouquinho como é que foi isso, como que foi essa coragem de dar o início, para depois a gente falar sobre a coragem de encerrar esse ciclo. Encerrar. Bom, eu comecei tudo na minha vida, eu sempre comecei muito nova. Então, eu sempre fui uma pessoa zero acomodada e zero clichê, assim, por mais que eu tenha. Acho que quem me olha assim fala, nossa, a pessoa mais clichê do mundo, mas aí se você senta pra conversar comigo por 5 minutos, você já fala, nossa, o que você vê não é nada do que é, assim. Então, eu sempre fui muito de ir fazer. Então, eu, com 16 anos, estava na faculdade de gastronomia. E aí é isso, né? Você tá na faculdade, você tem aquele sonho muito tradicional, muito, né? Você vai nos clássicos, no que é mais clichê dentro da profissão. E aí eu queria trabalhar com os melhores chefes e tudo mais, já sabia que eu queria focar na confeitaria, que era o que eu amava mesmo, veio da minha avó, assim, desde muito pequenininha, eu adorava ficar na cozinha fazendo bolo com ela, assim. Era muito boa, assim, eu fazia o bolo e a Isa, que é minha prima, comia. E hoje até hoje é assim, ela não via a hora do bolo ficar pronto e eu não via a hora de fazer o bolo, desde pequenininhas. E aí eu comecei a pedir emprego, ainda estava na faculdade, queria trabalhar, né, em lugares muito legais, e aí eu comecei a perceber que ninguém ia me contratar. E que se me contratasse, eu não ia conseguir fazer o que eu tanto queria. Ia ser uma coisa, e eu ia fazer isso todo dia, eu não ia conseguir me desenvolver, e foi o que eu falei no começo, né? Pra mim é muito importante eu sentir que eu estou me desenvolvendo. Mesmo que passinho por passinho, mas eu não quero ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí eu falei, bom, já que ninguém quer me contratar, 17 anos, tá? Tipo, 17 anos, quem é essa maluca? E aí eu falei, eu vou começar a fazer coisas na casa dos meus pais para vender, porque além de trabalhar, eu queria ganhar uma grana, eu queria fazer coisas, eu queria ter essa liberdade, tipo, quero sair, quero fazer minhas coisinhas. E aí eu falei, bom, o que que eu sei fazer? Na época é isso, eu ainda estava na faculdade, ainda estava no processo, né, de me tornar alguém dentro da área. Falei, vou começar a fazer bolo caseiro em casa e vou vender. Quem me conhece, ninguém, absolutamente ninguém, mas a minha família vai comprar. E aí comecei Sempre a tem os vender os salvadores. bolinhos. Exato. Aí eu comecei a vender para minha família, aí uma pessoa fala para outra, aí a outra pessoa fala para outra, e aí no meio disso eu fiz um master em confeitaria, que é como se fosse uma pós-graduação dentro da área. Eu fiz um master em confeitaria, e aí já tinha mais habilidade, já tinha mais, né, confiança também para me desenvolver como profissional. E aí comecei a fazer outros bolos, comecei a implementar, enfim, muita personalidade nas coisas que eu fazia. Eu acho que isso foi um grande. Todo mundo que me pergunta, tipo, nossa, o que que foi o grande tchan da JM, assim, na época? Era que eu fazia, tipo assim, eu me arrisco a dizer, tá? Que eu fazia o que ninguém fazia dentro da área, assim. Então era um mercado muito tradicional já, confeitaria, né, comemorações, aniversários, casamentos, já é um mercado, um nicho muito tradicional. E aí eu entro fazendo uma coisa que era tudo com chocolate, então eu não trabalhava com cana, não trabalhava com os ingredientes tradicionais, eu entro
com uma outra matéria-prima, super artístico, tipo, jogava tinta nos bolos, jogava ouro. Aí, um belo dia, criei o Zodiac Cake, que foi em 2017. Sabe assim, você fala, nossa senhora, 2017? E aí foi um super sucesso. E aí as coisas começaram a tomar uma proporção, assim, muito legal. Aí virei professora no meio do caminho, tanto em presencial e cursos online. Tive mais de 4.000 alunos no digital, foi muito especial. Foi muito, muito, muito legal. Só que aí, né, eu contando tudo isso, é muito importante falar que, assim, é muito lindo, mas eu carregava o mundo inteiro nas minhas costas. Porque eu acho que é muito especial você começar cedo, é um privilégio você saber o que você quer fazer muito cedo. Eu queria fazer coisas legais e falava, nossa senhora, eu tô ganhando dinheiro com isso? Melhor ainda, sabe? Então não tinha essa mentalidade. E aí a JM foi acontecendo, ela foi crescendo, eu fui aprendendo tudo sozinha, assim, na marra. Você tem que aprender, você tem que se virar, você tem que fazer seu negócio acontecer. Você tem que fazer o dinheiro, você tem que fazer o produto, você tem que ser o marketing, você tem que. E eu acho que muitos pequenos empreendedores passam por isso. A gente aprende na marra, a gente não tem tempo pra falar, deixa eu sentar aqui, eu vou passar esses 6 meses estudando. Não, o seu negócio tem que acontecer. E aconteceu, eu acabei perdendo um pouco do controle, ela cresceu muito. E chegou uma hora que era uma empresa saudável. Eu falo que a JM era uma empresa muito saudável financeiramente, mas quem estava por trás não estava mais saudável, né? E aos olhos de quem via isso tudo, era, nossa, nova, os bolos mais lindos, nossa, tá abrindo ateliê, nossa, dá aula, nossa, faz tudo, né? É muito louco porque as pessoas vinham pra mim e falavam isso como uma forma de um elogio, né? Nossa, você faz tudo. E eu acho que isso é uma coisa que nós mulheres a gente tá tão acostumada a escutar como um parabéns, tipo, nossa, parabéns. Você faz tudo, você consegue fazer tudo e ainda ser amiga e ainda sei lá o que, e eu tipo, gente, eu realmente, eu tô conseguindo fazer tudo, mas eu tô morrendo aqui, que vocês não estão ligados, mas eu tô, tipo, esgotada. E aí chegou uma hora que eu já tinha, né, mais maturidade, mais vivência, que foi com 29 anos, né, Retorno de Saturno, aquela coisa. E aí eu falei, eu acho que eu vou encerrar. E Uau. aí, a primeira pessoa que eu falei isso foi a minha mãe. Minha mãe, minha melhor amiga, minha tudo, trabalhou comigo durante todos esses 12 anos de JM, 13 anos de JM, ela esteve comigo. E eu falei pra ela, eu acho que eu vou encerrar. E a minha mãe super entendeu, porque ela tava ali 24 horas comigo e ela via, assim, minhas crises de choro dentro da cozinha, assim. Um mar de produções lindas e eu virava, eu sentava no chão da cozinha, literalmente, e falava assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu não aguento Nossa. mais. E isso foi uma coisa da inexperiência mesmo, de começar um negócio e não tá preparada pra. Eu sinto que eu era muito preparada pra ser a confeiteira, mas eu não era preparada pra ser a empresária, a empreendedora. E eu acho que isso é uma coisa que, principalmente os pequenos empreendedores, precisam entender, né? O que é ser um empreendedor e o que é ser uma empresária. Eu não soube ser empresária na JM, eu soube ser a confeiteira empreendedora que fazia os bolos e os doces. Mas eu não soube gerir o negócio, eu não soube fazer um planejamento e falar, bom, a gente vai crescer, e aí a gente vai pegar esse dinheiro, e aí a gente vai fazer isso. Eu não tinha isso, eu ia, e era muito legal. Só que chega uma hora que vira insustentável, você não consegue mais dar conta de tudo. E é isso que eu falei, né? Tudo que eu faço na minha vida eu preciso amar muito. E aí chegou uma hora que eu acordava e eu falava, eu não amo mais o que eu faço. Eu peguei vários pontos da sua fala que eu queria trazer. Primeiro, do empreender. Eu acho que existe uma ilusão de que empreender é um caminho mais fácil. E que você vai pegar a sua paixão e que, ao trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia. Sabe essa coisa assim? E é a maior ilusão do mundo, porque trabalho é trabalho, né? E nem sempre, aliás,
acho que a maior parte do tempo não vai ser só delícias e prazeres, e mesmo que você trabalhe com algo que você ama, no seu caso, por exemplo, fazer a confeitaria, você ter um negócio em torno disso exige muitas outras habilidades e muitas outras funções que vão para além do fazer o bolo, né? Tem o marketing, tem o financeiro, tem a entrega, tem os fornecedores, tem inúmeras coisas por detrás que eu acho que todo mundo que de alguma forma tá ouvindo aqui quer empreender tem que saber, né? Que não é essa ilusão de que é um caminho mais fácil. Outro ponto que você trouxe que para mim ressoou é essa coisa das aparências, né? Eu acho que nas redes sociais a gente vive um mundo onde tudo do outro parece ser muito mais belo, bem resolvido, bem sucedido. E a gente tem que ter esse filtro de entender que aquilo que a gente vê é o que o outro escolhe. E é normal, né? A gente vai colocar aquilo que tá dando certo, que a gente quer mostrar para o mundo, mas não necessariamente por detrás das telas tem uma pessoa que tá 100% alinhada com aquela imagem que a gente cria dela. Então você tava ali tendo um negócio super próspero financeiramente, mas não tava mais se encontrando dentro daquilo. E como é que foi esse clique? Como que você sentiu que era essa hora de encerrar? Porque no seu caso não teve uma questão material, né? Ou uma questão, um problema físico ali da gerência, mas sim meio emocional, né? Então, como é que foi para você assumir e ter essa coragem de falar, acho que agora é hora de trocar meu caminho? Nossa, você falando assim, eu fui sentindo tudo que eu senti meio que na época, né? Porque eu acho que a gente sempre sabe. É uma coisa tão clichê isso, mas a gente sempre sabe. Os sinais estão sempre ali, né? Então, tudo começou com a exaustão física, né? A cozinha já é uma profissão muito exaustiva fisicamente. Todos nós sabemos, né? Trabalha muito, fica de pé, enfim. Só que era uma exaustão física que, sabe assim, doía as mãos. E era uma dor quase que de incômodo. Era uma dor física que era um incômodo, não era cansaço. Eu tava incomodada com aquela situação. Então, esse foi um dos primeiros sinais. Fora as crises de ansiedade que eu comecei a ter, que eu acho que é importante falar sobre isso, né? Eu tive muitas crises de ansiedade, onde eu via tudo acontecendo e eu falava, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, mas eu... Porque se eu parar, o que vai ser da minha vida? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei fazer isso, é o que eu faço há 12 anos, você imagina? Eu não sabia quem eu era longe da cozinha. É uma vida inteira vivendo isso 24 horas por dia. Você não sabe mais quem você é. Você acha que você é uma coisa só. Assim, eu e a JM, a gente era a mesma coisa. E, e aí eu falei assim, bom, não estou mais feliz, tem alguma coisa de errado. Eu amo muito o que eu faço, mas eu não amo esse modelo de negócio que eu acabei criando pra mim, assim. E eu falo que, assim, foi muito triste, assim, encerrar a JM, porque era o sonho da minha vida e eu realizei ele, né? Mas eu não soube. Fui juvenil, assim, sabe? Eu fui juvenil, mas eu fiz o que eu pude da melhor maneira. E eu falo com muita convicção que se eu tivesse tido um suporte, ela nunca teria fechado, assim, porque eram várias sobrecargas, assim, era sobrecarga física de produção, era sobrecarga mental, que vinha essa coisa da minha imagem, que a empresa acabou sendo atrelada muito à minha imagem, muito, muito mesmo, e a sobrecarga financeira, que eu também era responsável em fazer o dinheiro para financiar outros projetos, porque a gente não pode parar. Você não pode parar, uma empresa não pode parar. Você tem que oferecer o que o mercado está pedindo, o que o seu público está pedindo. Então, essas três áreas ficaram sobrecarregadas, né? Física, mental e financeira. Eu não conseguia mais dar conta.
eu imagino que deve ter sido muito complicado justamente por essa parte que você trouxe de você se conectar muito com o que você faz, né? Acho que quem empreende principalmente tem essa sensação de que você se torna aquilo que você exerce. E essa ideia também, acho que coletiva, social, de que o propósito das pessoas está alinhado com o trabalho. E aí essa sensação de se eu abandonar aquilo que eu estou fazendo e que nasceu de mim, ou que eu gosto de fazer, ou que eu sou boa, mas não está mais me trazendo a mesma resposta, eu estou abandonando o meu propósito. Você sentiu em algum momento isso? Ou você conseguiu... como foi esse descolar-se do que você faz para quem você é? Foi muito difícil, eu super senti isso. Eu falei, bom, acabou, é isso aqui, e eu vou viver uma vida normal. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi, mãe, se eu fechar a JM, eu vou querer viver uma vida normal. É que a gente fala que a vida que a gente vive não é normal. É uma E assim, loucura. e o normal pra mim é tipo CLT, assim, sabe? Tem alguém que manda eu fazer as coisas? Manda em mim, por favor, alguém, manda em mim. Sim. Eu não quero mais ser responsável, eu quero que alguém mande em mim. Entendo, Chega. total. Mas eu senti que eu tava deixando pra trás o que eu vim fazer nessa terra, assim. E eu tenho essa sensação, assim, spoiler, até hoje, que eu deixei pra trás o que eu sei fazer de melhor nessa vida. E é muito interessante também falar que eu não encerrei a JM porque eu queria deixar de ser confeiteira. Eu encerrei a JM. E eu acho isso muito importante de falar, porque às vezes a gente tem a sensação que uma decisão que a gente faz vai estipular o que é pro resto da minha vida. Então, se eu fizer isso, se eu decidir isso hoje, acabou. Nunca mais eu vou. Não. Você pode ser o que você quiser a todo momento. Você só precisa entender a melhor forma disso acontecer. Eu acho que a JM foi uma escola pra mim, para as próximas coisas que eu vou fazer, sabe? Depois que Sim. eu encerrei, eu a primeira coisa que eu fiz foi já arrumar alguma coisa para eu fazer, né? Porque eu não ia conseguir ficar sem fazer nada. E aí o meu namorado, ele tem um restaurante, e aí o restaurante tinha meio que acabado de abrir, e aí eu encerrei a JM, eu sabia no que eu era muito boa, ele sabe no que ele é muito boa, eu falei, vamos se unir? E aí eu falei, bom, então tá. Então eu já encerrei a JM trabalhando no Goiazushi. E falando Uhum. pra ele, assim, tipo, ó, você vai me contratar, tá? Eu não vou, tipo, te ajudar. Não. Você vai me contratar, eu vou trabalhar pra você. E eu vou fazer o meu Eu melhor amo. dentro do que eu sei fazer. É isso. Chega de parceria, gente. Não se paga no beijinho no abraço. A vida não dá. A gente tem que ter dinheiro na conta. Não dá. Exato. Ah, E aí, então, eu não tive esse período de vazio de trabalho. E eu acho que isso é muito importante. Quando você for fazer uma transição, você evitar ao máximo esse vazio. Nem que seja uma ocupação terapêutica, assim, eu vou vou mergulhar num esporte novo, vou fazer um hobby novo. Não fica nesse tipo, ó céus, ó vida, e agora? Né? E isso entra também em você planejar a sua despedida. você planejou sua despedida? Como é que foi esse planejamento de despedida? Eu planejei por 2 anos antes de fechar. Mentira, tudo isso. Isso é muito importante, que às vezes a gente acha que a pessoa decidiu do nada, né? Decidiu que vai. Nunca faça isso. Nunca. Eu falo, eu sou completamente contra tomar decisões no impulso. Porque o impulso é o pior das coisas, assim. É o que você tá sentindo naquele momento, e o momento não define nada. O momento é o momento, né? A sua emoção é a sua emoção. É a sua emoção. E eu sou uma pessoa muito racional, né? Escorpiana, né? Então eu sinto muito, mas o que eu sinto precisa fazer sentido aqui também. Se eu não sinto que tem coerência com esses dois lugares, né? Cabeça e coração, pra mim é um não. Até eu sentir que eu tô em coerência, e é isso, eu demorei 2 anos pra entender. Eu amo o que eu faço, mas não tá me fazendo bem. Até que eu entrei em coerência, eu falei, é isso. Minha cabeça não tá acompanhando meu coração, então tá na hora de fazer os dois se alinharem de novo.
E eu só ia conseguir passar por isso se eu encerrasse. Porque se eu não encerrasse, eu ia continuar nesse círculo vicioso, não ia conseguir sair nunca mais, né? Que é o que acontece com muitas pessoas. E esse planejamento de 2 anos envolveu o que exatamente? Tanto a parte emocional de se desapegar, uma parte financeira também? Como é que foi? Total. Envolveu essa parte da empresa em si, né? Então eu fechei o ateliê. Então imagina, você fecha o seu espaço físico e aí é todo investimento, aí você sabe que você vai perder todo esse investimento. E aí eu volto para casa dos meus pais, que é custo zero. Então, tipo, vamos continuar, mas custo zero, né? Custo fixo zero. E aí você vai se planejando também financeiramente, porque você não sabe o que que vai acontecer. Aí no meio do caminho você faz uma viagem para sua linha de Vênus, para você se Amo. inspirar. Eu amo como a astrologia, ela cruza em todos os aspectos da vida se a gente prestar atenção e se a gente quiser, né? Tudo, tudo, tudo. Eu falei, não, quer saber? Eu vou para lugares que me inspirem, que eu consiga, às vezes, também ter acesso a uma versão minha que eu não conheço, né? Isso é importante a gente se permitir conhecer um lado seu que você não conhece. Porque eu falei, bom, a hora que eu falar JM não existe mais, vamos testar quem é a Júlia sem a JM? Sabe? Então eu comecei a fazer esses pequenos testes. Mas agora eu tô curiosa pra onde você foi e o que que você sentiu na sua linha de Vênus. Agora eu quero saber. Não, gente, uma loucura, né? Porque eu falava, né? Eu brincava com a Isa assim, ai, eu já sou bem resolvida profissionalmente, eu já, sabe, assim, todas essas coisas já estão bem resolvidas pra mim. Cadê o meu amorzão? Sim, cadê o Sabe? mozinho? Tô Onde tá, cansada de gente? só trabalhar. Cadê? Exato. Aí sentamos, fizemos meu mapa astrocartográfico e ela falou: Julia, passa em dois lugares muito especiais. Maiorca, olha que chato, né? Passa em Maiorca. Putz, que azar. Que pena. Lamento. Ah, E passava em Amsterdã. chatíssimo também. Fui sozinha. Fui sozinha, nunca tinha viajado sozinha na minha vida. Nunca. Pra onde você foi? Pra qual dos dois? Fui pra Maiorca e Amsterdã. Fui pros Menina, dois. fez o combo, combo de Vênus. De Vênus. Tudo. Ah, Foi amei. maravilhoso. E é bom porque eu também tenho uma das minhas melhores amigas mora em Amsterdã, meu primo mora em Amsterdã e Maiorca eu não conhecia ninguém. Me joguei. Fui, aí vai lá, compra a passagem baratinha de um país para o outro, tipo 30 euros, e vai, se joga, e sei lá o quê. E assim, foi tão maravilhoso. E a linha de Vênus é a linha do amorzão, né? Então eu tava ali só ativando meu Vênus. Não encontrei um holandês, nem um espanhol, não deu certo, mas eu tava ali. Tava ali ativando. Volto pro Brasil, vai não acreditar, tá? Volto pro Brasil, assim, já pensando, vou encerrar JM e tal. No ano seguinte eu encerrei, né? Vou encerrar JM e tal. Dá 2 semanas que eu tô no Brasil. Eu conheço o meu digníssimo companheiro que está comigo até hoje. Vamos fazer 3 anos já. Duas Ai, semanas gente, depois. tudo. Eu amo essas histórias. E eu amo, sabe o quê? Que é isso, a gente nunca sabe exatamente o que que a gente vai estar plantando, o que que a gente vai estar ativando com as nossas escolhas, quais que são os caminhos. Mas parece que quando a gente tem uma fé e uma conexão, que a gente acredita em algo maior, né? Tudo isso fez parte da sua trajetória. Inclusive você encontrar ele, não só na sua parte pessoal, porque a gente quer, né, ter um amor ali para compartilhar a vida, mas ele também fez parte, de certa forma, desse seu desapegar da sua profissão, porque ele foi a sustentação ali do você vai ter um emprego, né? Então, olha como Total. tudo se conecta, que louco. Muito, muito. Eu falo que assim, a gente se conheceu porque a gente tinha que se conhecer. Porque eu era uma pessoa super desapegada. Eu falava assim, jamais quero namorar. Eu tinha essa sensação de que o amor só iria me atrapalhar. Que, sabe, assim, não vai me ajudar. Eu preciso focar nos meus negócios, não tenho tempo pra isso. Tudo que vier de fora vai me atrapalhar. E aí eu dou esse passo de novo. Então é isso, né? É a coragem de você ir. Vai, você não sabe o que que vai acontecer. Vai que eu, sei lá, eu podia ter me apaixonado por alguém lá e não ter voltado nunca mais. A gente não sabe, né? Mas aí você vai, você se descobre tão corajosa,
sabe? Eu me senti tão corajosa e falar assim, nossa, e também olhar o mundo e falar, nossa, o mundo é muito mais do que eu penso, sabe? A realidade é muito maior do que a que a gente vive, assim, no dia a dia. A gente fica tão presa naquilo que a gente acha que a vida é isso. O mundo é isso. A única opção é essa. E não é, né? A gente tem que se movimentar. E aí a gente se conhece, os dois se completam de uma forma muito especial. Ele foi um alicerce pra mim nesse momento de tipo assim, não sei quem eu sou, mas eu tô aqui com você. E ele também, tô começando o negócio dos meus sonhos. E é isso, tamo junto. E estamos juntos até hoje, tanto no negócio quanto na vida, enfim, deu tudo E aí, certo. corta a cena, estamos aqui nessa semana, 15 de maio de 2025. Receberam apenas uma indicação do Guia Michelin, é isso, não é? É isso, a gente foi reconhecido pelo guia, foi super especial. Sucesso Em demais. 2 anos e pouquinho de restaurante, assim. Então é um Incrível. super feito. Ele tá muito Incrível. feliz e a gente também. Lógico. E assim, no Escuta Ela, eu trago algumas vezes, já trouxe, né? Principalmente nas lives de segunda, quem tá aí e ainda nunca participou, participe, porque são sempre muito bonitas, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, estou lá, falando sobre as metas da semana. E eu também tô numa fase da minha vida que eu tô dando esses passos de fé, que eu chamo que são passos de fé, que são pequenos passos que a gente vai dando sem muito saber exatamente onde o caminho vai dar, mas que são passinhos diários que estão direcionando assim para o caminho que a gente acredita ser o melhor para nós mesmas. Então, é o que você trouxe. Que foi legal que você comentou que demorou 2 anos todo esse processo, porque parece que a gente escuta dos outros e parece que foi assim, ai, decidi que eu vou fechar, no dia seguinte eu fechei, no outro dia eu fui viajar para Maiorca, depois de 2 semanas eu conheci o cara. Não, esse foi um processo de 2 anos que começou com pequenos passos, né? Pequenos pensamentos de será que é isso? Aí no dia seguinte você vai lá e fala, nossa, tá, como é que eu faço se eu tiver que encerrar? Como que eu faria se eu tiver que voltar para casa dos meus pais? E pequenas decisões que foram aos poucos se tornando essas grandes decisões concretas que movimentaram toda a sua vida, né? Total, total. E uma coisa também que eu acho muito importante falar é que é sempre melhor a gente ficar no e se eu não tivesse feito do que e se eu tivesse feito, sabe? Eu prefiro ficar na minha cabeça, putz, que bom que eu fechei a JM e eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, do que ficar, nossa, e se eu tivesse fechado a JM? Será que minha vida estaria melhor? Sabe? Porque é tão fácil a gente ficar no que tá gostosinho. Tava confortável, assim. É isso, as pessoas achavam que eu era a pessoa mais feliz do mundo. E eu adorava achar que as pessoas achavam que eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu ganhava com isso, eu só tinha a ganhar. Eu só tinha a ganhar com tudo isso. Mas eu tava perdendo, assim, eu, Júlia, a Ju, assim, a Ju, lá, pessoinha, tava perdendo com isso. Então, tem que se escutar, tem que fazer o que é melhor pra você, calar o externo e focar na gente. Porque se a gente fica olhando pra fora pra tomar uma decisão, a gente nunca vai tomar. Porque o externo sempre vai exigir o máximo de você. Ele vai pedir tudo de você e mais um pouco. Mas você tem que ser fiel ao que você acredita. E assim, não foi fácil, tá? Assim, até hoje eu tenho umas crises de tipo, ó céus, ó vida, tá? É isso, é. Não, 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 não é que, nossa, você fechou e tudo. Não. Eu ainda tenho muita. Eu sinto muita falta do que eu fazia. E é muito louco porque muitas pessoas falam, ah, você se despediu da confeitaria. Eu não me despedi, eu me despedi da JM. De uma etapa, É de um isso. processo da sua vida. E a minha próxima pergunta era Exato. justamente isso, assim, como que você lidou com a opinião externa, com essa decisão de mudança? E até bom, eu quero até que você conte nesse seu momento de vida atual, além de você estar trabalhando no restaurante no Goya, você também tem a sua nova empresa, Casa Decolery, de decoração. Então, como que foi para você entrar também num novo território?
Eu lembro de algum story seu que você tá se aventurando agora na parte da cerâmica, né? De criar também a decoração com as suas mãos, porque você mesma disse que você nasceu para criar coisas com as suas mãos. E, de certa forma, se questionar, será que os outros estão achando que eu fiquei maluca? Que agora eu tô entrando num lugar totalmente que não é meu, que eu não sou artista, né? Mas você tá vivendo aquilo que é uma verdade para você. Então, como que foi e está sendo essa visão externa para você? Eu acho que quando eu anunciei primeiro para minha família que eu ia encerrar a JM, família é isso, né? É sempre aquela coisa mais da preocupação. Então, a minha mãe entendeu, porque ela acompanhou muito de perto como eu sofria no final, assim, era literalmente muito sofrido. E o meu pai, que só acompanhava meio que de longe, achava muito legal o que a filha dele fazia e que tava dando muito certo, tipo, nossa, orgulho, assim. Meu pai falou: Você tá maluca? Ele falou: Tá louca? O que você vai fazer da sua vida? Vai ganhar dinheiro com o quê, né? Todo mundo já me julgou no começo quando eu quis ser confeiteira. Já começou ali. Vai morrer de fome, coitada. Não vai dar certo. Escolha, não quer ser outra coisa, não. Fazer uma, sei lá, qualquer coisa. Um bolo, Júlia, tá louca? Então, e aí, então a parte da família não entendeu muito assim. Então a parte da família foi mais essa coisa da preocupação comigo, pessoa física, né? Se preocupou mais com a Júlia, pessoa física. E o externo, assim, clientes, rede social e tudo mais, a preocupação era mais, obviamente, com a pessoa jurídica, né? Ah, onde eu vou comprar meus bolos? Meu Deus do céu, vou ficar abandonada. Nossa, você participou de todos os momentos mais especiais da minha vida. E, e chegou uma hora, Fê, que eu sofri. É isso, eu acho que isso é o legal da gente se preparar para as despedidas e não agir no impulso. Eu me preparei por 2 anos pra escutar tudo isso e não receber isso e falar: ai meu Deus, tá todo mundo falando que eu vou abandonar elas. Será que eu vou abandonar elas? Será que eu fiz a coisa errada? Não, eu me preparei psicologicamente pra isso. Sabe? É que nem namoro, assim, você não vai terminar na primeira briga. Você vai esperar várias brigas pra você falar que você quer terminar. Porque se você terminar na primeira briga, você vai se arrepender. Então, espera, sabe? Então eu me preparei pra tudo que eu ia escutar das pessoas que estavam próximas a mim e das pessoas que acompanhavam a marca e que eram clientes e, enfim, gostavam muito. Mas é difícil, né? É muito difícil escutar isso, né? Putz, eu tô deixando de entregar pro mundo o que eu sou muito boa. Mas passa, né? Passa, você vai se acostumando, você vai entendendo que não tem nada mais legal do que ser fiel a você, do que ser fiel aos outros, assim. Eu prefiro ser fiel ao que eu sinto, à minha verdade, à vida que eu quero viver, porque no final do dia a gente tá sozinha, né? A gente pode ter uma rede incrível de pessoas ao nosso redor, mas o seu sonho é seu sonho, ninguém pode sonhar por você, ninguém pode realizar por você. Então cabe a você entender se você tá em coerência com isso ou não. E se você não tiver, faça os movimentos pra você ficar cada vez mais próxima dessa realidade que você quer viver. E naquele momento eu estava muito distante da realidade que eu queria viver. Então, foi uma decisão muito em paz comigo. Mas é isso, 2 anos planejando. E hoje, como é que tá com o novo projeto, com esse novo meio que você está entrando? Você se sentiu meio intrusa entrando em um novo ambiente? Como que foi para você essa tomada de decisão de mudar, a rota completamente? Uhum. Bom, no final do ano passado, né, super recente, a Casa Decolor é um baby, ela tem 6 meses de vida, assim, é super pequenininha, super recente. A minha mãe, ela é decoradora e ela sempre teve o sonho de ter uma marca de decoração e coisas muito especiais. E aí a gente sentou um dia e aí me comunicaram que ia acontecer, que essa marca ia nascer e eu sou muito prática, né? Eu sou uma pessoa que, assim, me dá um problema que eu resolvo. Eu adoro resolver um problema. Eu adoro resolver um problema, eu adoro fazer uma coisa acontecer, eu sou fã disso. E aí ela falou: entra comigo? Falei: entro, porque eu também. O restaurante não me ocupa tanto e eu tava também. Isso não é que não me ocupa tanto, é que eu tava acostumada com uma carga
tão grande em cima de mim que quando eu parei com a JM, eu achava que eu não fazia nada, que eu era a pessoa mais inútil do mundo. E eu fazia um monte de coisa. Eu fazia um monte de coisa dentro da minha casa, eu fazia um monte de coisa no restaurante, eu fazia coisas 24 horas por dia, mas a sensação era de que eu não estava fazendo nada. Sobrecarga, Loucura, né? traumas da sobrecarga. Loucura, total. Aham. E aí eu falei, tá bom, vou entrar na Casa Decolor e vou cuidar dessa parte, né, de fazer o negócio acontecer. Tirar do papel e fazer acontecer. E aí é isso, né? Eu começo a sentir falta de fazer coisas. É um processo, né? E o bonito é isso, cada um vai ter o seu processo. E não é porque você recalculou a sua rota que ela vai estar absolutamente limpa, clara, óbvia na sua frente, né? Eu penso muito, eu tenho uma mentalidade que sempre vai pro mapa, assim, né? Tipo, eu faço as analogias com o Google Maps, com o Waze. Que a gente precisa colocar o nosso endereço para que essa ferramenta funcione, senão ela é só uma ferramenta. E a vida vai, e essa ferramenta vai te mostrar inúmeras rotas. Não é uma só, são várias. E aí, na hora que você vai recalcular, você fala assim: nossa, tô nesse caminho aqui, porque eu quero chegar no destino X. De repente, esse caminho ficou muito apertado, muito esburacado, não tá confortável, tá machucando o meu carro. E aí você vê ali um desvio que parece mais interessante, você vai lá e faz um passo de fé naquele desvio. Pode ser que você tenha visto já no Google Maps, dado um zoom, que aquele lugar não é tão perigoso, que tal, tal, tal. Mas você não vai ter essa certeza absoluta que o caminho inteiro vai ser óbvio, claro, com uma via toda estruturada para você. Pode ser que tenham desafios, né? E agora você vai entrar em um novo desafio e você vai ter que se reconhecer e vão ter partes suas que você vai querer até se reencontrar, talvez, num novo formato, né? Então, talvez você volte por um tempo a fazer confeitaria pelo simples prazer e você não vai vender para ninguém. Você vai fazer para sua família, num Natal, num aniversário, para uma amiga, vai receber e vai ser um outro gosto, talvez, daquilo que a gente ama fazer, né? Eu acho que é maravilhoso quando a gente consegue unir as nossas habilidades e a nossa paixão com o nosso trabalho, mas também tem esse perigo da gente perder o gosto da coisa, né? E ter que se reencontrar. E, Ju, você é uma pessoa que tem uma espiritualidade que você pratica isso no seu dia a dia, né? Seja na astrologia, enfim, seus rituais. Eu queria saber como que essa sua fé ou as suas práticas de autocuidado te ajudaram nesse caminho a te dar mais clareza e mais força para bancar suas decisões. Nossa, foi. Acho que foi isso que me manteve firme, assim, e me mantém até hoje. Porque eu sinto que eu tô longe da realidade que eu quero viver. Mas eu tô cuidando da pessoa que vai viver ela. Então, o que eu fiz ao longo de todo esse período de transição, principalmente no primeiro ano, né? Faz 1 ano e 3 meses que eu fechei a JM, é muito recente, né? Muito, muito, muito recente. Mas nos primeiros meses, acho que no primeiro ano, acho que esse ano só que eu consigo me ver um pouco mais, sabe assim, mais relaxada com a decisão. Mas eu foquei muito em mim, assim. Eu dei uma bela afastada das redes sociais. Eu comecei a fazer exercícios de entender com muita clareza, assim, e sem ser boazinha comigo mesma, o que me afastava da versão que eu queria me tornar, da nova versão que eu queria me tornar, e o que me aproximava. Então eu cortei pessoas, eu cortei hábitos, eu cortei rede social, eu fui bem escorpianinha. Aham. Eu fui bem, fiquei na minha toca, sempre fui de ficar na minha toca, né? Mas eu redobrei esse cuidado comigo mesma, porque é uma coisa tão pessoal, né? Essa transição, a vida de cada um é uma coisa tão pessoal, os seus sonhos e tudo mais, que eu falei, cabe a mim cuidar de mim. Então eu meio que me peguei no colo, sabe, Fê? Eu deixei de lado essa imagem que eu construí ao longo dos anos de tipo uma super empreendedora e porque eu precisava me afastar dela para eu me enxergar de verdade, porque às vezes a gente fica tão preso nessa imagem que a gente construiu de nós mesmos, ligado ao profissional, que a gente precisa saber quem a gente é. Então, putz, eu sou muito corajosa,
Eu sou uma mulher muito decidida, eu sou, mas ao mesmo tempo eu também tenho muito medo. Então eu comecei a entender tudo isso e abraçar. Tipo, sim, eu tenho muitos medos, eu sou insegura em várias coisas. Pô, tô começando uma coisa nova, não sei quem eu vou ser. Então foi esse processo de me cuidar mesmo. E, sabe, menos interferência, eu gosto muito dessa frase, que é menos interferência e mais coerência. Foi isso que eu fiz, assim. Menos interferência e mais coerência. A sua fala tem muita autocompaixão, né? Eu acho que essa é a palavra do que provavelmente te guiou. Essa compaixão com o seu próprio processo, de entender que certas coisas precisavam mudar dentro de você, que não ia ser fácil, que você ia passar por emoções desafiadoras e que tudo bem, era o processo ali que você tinha que viver. E nós mulheres, a gente tem essa tendência de nos cobrar demais, porque a gente já tem um mundo que nos cobra inúmeros papéis, então tem mais esse nossa cobrança de ser perfeita em todos os aspectos, e como é importante a gente exercitar essa autocompaixão, principalmente nos momentos desafiadores e principalmente nos momentos de transição, porque eles vão existir. Espero que eles existam, esse é o ponto. Eu espero que você passe por transformações e momentos que você tenha que dar um passo para trás, entrar de novo na sua toca e falar, bom, quem que é essa pessoa na essência, sem tantas as máscaras da empreendedora, da filha, da namorada, da irmã, da prima, né? Porque a gente tem esses papéis, eles são maravilhosos, mas a gente não pode se perder de quem a gente é na essência, né? Independente da ocupação. E, Gil, você falou tanto aqui quanto nas suas redes sociais uma frase que me marcou muito. Inclusive, você me falou isso também num jantar que a gente teve, nós duas, e ficou bastante na minha mente, que é primeiro você se tornar a pessoa para você concretizar o sonho. Me conta um pouco sobre isso. Fala de novo essa frase, porque ela é tão bonita. Você me mandou no WhatsApp hoje, inclusive, que eu pedi ela para anotar. Muito boa. Se você não é a pessoa, o universo sempre vai dar um jeito de pegar isso que você tanto quer e, assim, é como se você visse escorrendo pelas suas mãos, assim. Tá tão próxima, mas nunca acontece. Sabe aquela coisa, tipo assim, nossa, eu tento tanto, mas por que que não acontece pra mim? Por que que eu não consigo? Por que que eu... E aí eu acho que é fazer a pergunta inversa, porque a gente sempre mira no objetivo, né? Por que que eu não tô conseguindo isso? O problema é nisso? O que que tem de errado nisso? Será que o problema não é você? Né? É que a gente quer tanto, às vezes, achar que o problema tá lá do outro lado e não na gente. E eu falo, não adianta você querer viver a realidade se você não é a pessoa certa pra isso. Você primeiro foca em se tornar a pessoa pra depois você falar, beleza, agora eu tô pronta pra manifestar essa realidade e depois vivê-la. Porque imagina você vai lá, você manifesta tudo, só que aí você chega no momento de viver aquilo e você não tá pronta, você não sabe nem o que fazer com aquela realidade que você manifestou. Isso é muito bonito. Eu sempre foco em ser a pessoa, que tudo vai fluir pra mim, que tudo vai vir pra mim. Se eu tô bem, as coisas vão acontecer, e se eu não estou bem, as coisas não vão acontecer, isso é um fato. Quantas vezes eu tava assim, ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida e sei lá o quê? Gente, nada vai acontecer, Julia, você não tá preparada. Você não tá Exato. preparada. Nós mesmas, com os nossos pensamentos, quando a gente está conturbada, a gente trava as situações. E não é nem uma questão muito holística, assim, óbvio, eu estou muito alinhada com você, tá? Eu acredito, assim, eu faço mapa de manifestação, eu acredito eu faço, né, a mentalização daquilo que eu quero, me visualizo e tudo mais. Eu acredito muito nesse processo. Mas até numa forma mais cética. Quando você tá com a sua energia mais baixa, quando você tá com seus pensamentos mais... com uma frequência mais baixa, só enxergando problema em tudo, é só você perceber no seu humor e na forma com que você reage em situações, a forma com que você conversa com os outros, a forma com que você acaba se vestindo, se portando, tudo muda. Tudo muda. Tudo, Entra tudo. numa loja de cabisbaixa, descabelada, sem humor, sem vontade. Vai ver se alguém vai vir falar com você. Agora, vai numa loja X, num dia bom, sorrindo, né, se sentindo feliz, arrumada da melhor forma possível, que transpareça quem você gostaria de ser ou quem você é. E veja a diferença até do olhar do outro pra você.
Não tem como, é diferente. A forma que a gente enxerga o mundo passa a ser diferente a partir do nosso plano emocional. Então, se a gente tá sempre triste, né, angustiado, ansioso, vibrando isso, é assim que a gente vai acabar enxergando a nossa realidade, é assim que a gente vai enxergar o mundo. Então, como é importante, sim, a gente dar esse passo para trás e falar, bom, antes de eu manifestar as coisas, antes de eu querer buscar e correr atrás dos sonhos, nananana, quem é essa pessoa que tá fazendo tudo isso? Será que eu tô pronta? Eu acho, assim, perfeita essa analogia que você traz. Muito boa. É muito legal. E hoje a gente sempre divide, que eu gosto muito de uma podcaster e ela agora é autora de um livro best-seller, que é a Mel Robbins, né? Que a gente. Eu adoro ela, eu escuto toda semana um podcast dela, é muito, muito, muito legal. E hoje eu tava escutando um podcast dela que tem muito a ver com isso que a gente tava falando agora. Que ela fez uma analogia, eu adoro analogias, né? Eu me baseio muito por analogia. E ela falou que o nosso cérebro é como se fosse o feed do Instagram. Ela falou: você tá lá, tudo aquilo que você pensa muito, não é o que vai aparecer no seu celular daqui a pouco? Você fala uma coisa e aí você vai lá na sua For You, do nada só tá aparecendo isso. Sim. Você pode estar assim, no fundo você pode estar querendo só, sei lá, consumir coisas muito legais. Mas aí você tá, sei lá, pensando vai aparecer pra você. A vida é igual. Você pode querer muito uma coisa, mas se a sua cabeça não tá nessa frequência, se você não é a pessoa pra visualizar, não vai aparecer no seu feed. Não vai. E se aparecer, vai dar um jeito de sumir, você não vai achar esse post nunca mais. Nossa, total. A nossa atenção, a, a gente se direciona para onde a nossa mente, né, tá alinhada ali com os nossos pensamentos. É a mesma coisa que você virar e falar, ai, nossa, começa a perceber em carro vermelho. De repente você tá andando na rua e fala, nossa, nem existe carro vermelho. Aí você coloca na sua cabeça, vou prestar atenção em carro vermelho. De repente você vê carro vermelho pra tudo quanto é lado. Porque a sua atenção tá voltada pra aquilo, né? Então, quanto mais a gente se distancia Total. daquilo que a gente é, muito, muito, muito bom. Me perdi até no que eu tava falando. Fiquei com o carro vermelho na cabeça. Eu falei, gente, é verdade, né? A gente tem que alinhar os nossos pensamentos para aquilo que a gente quer vibrar na nossa vida. Senão a gente só fica vibrando no baixo. E Ju, pra gente fechar essa conversa maravilhosa, antes da gente fazer um bate-bola, porque vai ter um bate-bola rapidinho aqui, eu queria que você desse uma última dica para quem tá buscando esse novo caminho, essa nova coragem, essa coragem de entrar num novo momento de vida, talvez abandonar um ciclo que viveu por muitos anos. O que você diria para uma mulher que está pensando em fazer uma mudança, uma transição de carreira? Bom, é muito complexo, né, dar conselhos assim, porque isso são, né, cada um é tão individual, mas eu acho que de uma forma lógica, eu falaria para você se planejar em todos os sentidos, tanto financeiramente como emocionalmente. E eu acho que nós mulheres precisamos nos preparar sempre muito emocionalmente e financeiramente, isso é muito importante. E de uma forma mais assim, uma mensagem assim do coração, seria: não tenha medo de ser fiel a você. E eu acho que a gente tem tanto receio. Sabe, se todo mundo fosse fiel ao que realmente quer viver, e você percebe quando a pessoa tá sendo fiel a ela. Então, se você tá com esse incômodozinho no seu coração, se tem uma coisa que você queira mudar, mude. Se organize, se planeje e muda. Vai sem medo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai se surpreender. Coloca na sua cabeça que você não vai se arrepender, você vai se surpreender. Assim, eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo a realidade que eu tô vivendo hoje. Ainda tenho muitos sonhos, tenho muitas coisas, eu tô me preparando ainda, sigo me preparando como pessoa para viver as realidades que eu quero viver, mas se a gente não abre espaço, a gente nunca vai saber. Então, coragem e seja fiel a você, não se importa tanto com o externo, assim, seja fiel, assim, a você. Tem uma frase também que eu escutei uma vez, eu não sei se é exatamente assim, mas tudo que é assim, tudo que a alma pede é porque a gente consegue entregar. A sua alma não vai pedir nada que seja impossível de você fazer. E a sua intuição não vai te guiar para um caminho Total. que não seja o melhor para você, sabe?
Então, se a alma pede, é porque coisas boas estão por vir. Só tem que ter a coragem de ir Total. no caminho e encarar os obstáculos que talvez venham também junto com isso, né? E outra coisa que é muito importante de falar é que todo sonho que você tem é seu. Então, se isso brotou em você, é porque já está manifestado de alguma forma. Sabe, se você visualiza essa realidade, se você consegue se conectar com alguma coisa que está muito diferente do que você está vivendo hoje, é porque de alguma forma o universo está tentando te mostrar que tem um lugar que está prontinho para você acessar. Só que é isso, você precisa se tornar a pessoa. O universo faz o trabalho lindamente depois. Mas se você tá sentindo isso, é porque em algum lugar essa realidade está pronta para você viver. Ju, bora pro nosso bate-bola aqui, antes da gente finalizar, porque eu quero Bora. desvendar mais algumas coisas sobre você. Então vamos lá. Tá. Seguinte, eu acho que aqui é um ótimo lugar de manifestações, porque é isso, a gente nunca sabe quem vai estar recebendo esse podcast, a gente nunca sabe quem vai estar escutando, quem sabe aqui não seja um grande canal para você começar também a concretizar coisas e tudo mais. Já vi coisas aqui acontecendo, tá? Da pessoa falar, ai, nossa, meu sonho era fazer tal coisa. Aí vai lá, alguém escutou que aquele era o sonho, tinha as conexões, aconteceu. Então eu quero que você conte aqui nesse bate-bola um sonho que você ainda não realizou. Nossa, um sonho que eu ainda não realizei? Eu acho que ressignificar o que é a confeitaria para mim. E eu sei que eu vou realizar. É encontrar um novo caminho para confeitaria na sua vida. Ótimo, muito bom. Uma palavra que definiria a sua essência. Eu acho que intuição, Você se considera uma pessoa muito intuitiva? muito. Muito, 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 muito. Tá. Agora, uma outra dúvida, até porque eu sei que tem gente que. Eu já recebi 1 milhão de mensagens de pessoas assim, ai, mas como que eu escuto a minha intuição? Como que eu exerço? Como que é pra você, essa conexão com a sua intuição? Ela vem num sussurro? Ela é uma coisa que vem no estômago? Pra mim, a minha intuição fala muito no meu estômago, é uma sensação na barriga, assim. Como que é pra você? Pra mim é na garganta. Olha. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso falar. Eu sou uma pessoa que eu externalizo tudo que eu penso. O Goya que eu diga, coitado. Tudo que eu. Sabe assim? Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca falei isso pra ele. Eu falo tudo, eu preciso falar. Então a minha intuição tá aqui. Quando eu tenho a necessidade de externalizar, é porque eu sinto que, sabe? Então, seja alguma fala ou seja alguma conversa que eu precise fazer, sabe? É muito aqui, na garganta. E às vezes dor de garganta, Muito louco, sabe né? assim? Aham. Dor de garganta ou assim, sabe? Então, pra mim é aqui. Eu sinto uma coisa, um nó na garganta. É minha intuição querendo falar comigo. Nossa, é muito bom. E assim, o último episódio do Escuta Ela Podcast, vocês que estão escutando e ainda não viram, escutem, porque eu falo também de você ter essa conexão com o corpo, porque o corpo fala, e ele fala de uma forma muito literal. É isso, por exemplo, uma dor de garganta, uma sensação, assim, que vem física, e por exemplo, teve uma época que eu tinha que parar de pedir opinião das pessoas, porque eu pedia demais a respeito do meu relacionamento, e do dia pra noite, sem brincadeira, tá? Eu não tava gripada, eu não tava doente, do dia pra noite meu ouvido tampou. E eu fiquei uns 10 dias de ouvido tampado. Eu fui no otorrino e tal, e eu falava, eu não sei o que aconteceu. De repente tampou. E aí, pra mim, óbvio que eu tratei ele fisicamente, ali tinha ó, realmente uma questão, mas para mim, emocionalmente foi também uma decisão de, tá, eu preciso tampar os meus ouvidos para a opinião de todo mundo, eu preciso me silenciar. E é muito louco, porque quando o seu ouvido fica tampado, a sua voz fica mais alta, né? Você ecoa dentro de você. Então, tudo que eu falava era como se fosse 2 vezes. E aí, foi justamente numa época que eu tive que tomar uma decisão que era contra o que todo mundo falava que eu tinha que fazer. E eu fui e fiz. E foi a melhor decisão para mim. Então, enfim, o corpo fala mesmo. Mas seguindo aqui o nosso bate-bola. Muito. Um livro que mudou alguma perspectiva sua de vida. Tudo sobre o amor, da Bell Hooks. Ai, eu tô louca pra ler esse livro, gente. O tanto de pessoas que me recomendaram já esse livro na vida e eu não li. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vira no amor e acerta na solidão também é maravilhoso. Ah, esse sim. Eu adoro também. Muito, muito especial. E por fim, a nossa última pergunta não tinha como ser diferente, que é: Júlia Mesadri,
qual o melhor doce do mundo? Gente, o melhor doce do mundo é o pavê da minha avó. Ai, que delícia! Pavê de quê? Nossa, é um pavê bem tradicional, assim, é doce de leite, nozes, é muito bom. E assim, todo lugar, toda vez que eu quero sabe, assim, me reconectar comigo mesma, a minha avó é uma pessoa que vem muito na minha cabeça, assim, porque eu falo que muito do que eu sou profissionalmente é por causa dela, assim, eu fico até emocionada. Ai, linda. Eu amo Eu amo vovós. muito ela, assim, então eu comecei a cozinhar por causa dela, sabe? Então, o melhor doce do mundo é o pavê da minha avó. Ai, que lindo. E eu tenho certeza que é mesmo. Eu tenho certeza. Tudo que vem das mãos das avós tem um toque especial, tem um tempero que só elas têm. Muito, E pra mim muito. também era o doce de banana da minha avó. E eu sinto muita falta, Ai. mas sempre que eu coloco uma bananinha no micro-ondas, coloco ali um pozinho de chocolate pronto. Isso já me lembra minha avó e já é um dos melhores doces do mundo pra mim. Vou falar uma curiosidade aqui, só pra, né, que é da minha avó, assim. A receita do bolo de chocolate da JM, da massa de chocolate, é da minha avó, até Ai, hoje. que legal. Lógico assim, fiz algumas alteraçõezinhas e tal, mas é dela. Ela que foi o primeiro bolo que eu fiz na minha vida, foi com ela e foi esse. Tá vendo? Por isso que prosperou. Que tinha Pois é. a mão de uma avó muito amorosa ali do seu lado. Tenho certeza. Sim, com certeza. Que delícia. Bom, Ju, muito obrigada por essa troca. Muito obrigada pela sua vulnerabilidade de contar tanto da sua história, de compartilhar os seus processos e, de certa forma, também nos convidar a acompanhar esse novo processo da sua vida. Eu estou muito animada para ver tudo que tem por vir também. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho onde as pessoas podem te acompanhar, conhecer mais do seu trabalho, conhecer a Casa Decolory. Deixa esse espaço para você. Bom, eu tô no Instagram como julia.mesadri, a Casa Decolory é Casa Decolory. Eu tenho um podcast, mas eu sou super ausente nele, porque que é o Pode Se Servir, tadinho do Pode Se Servir abandonado. Mas às vezes eu tenho umas reflexões e eu solto lá. E é isso. E também tem o Goiazushi, que é o restaurante, que também é super especial para quem quiser conhecer um dia também. Maravilhosa. Muito obrigada, Ju, por toda essa troca. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. E até quinta-feira que vem. Obrigada, Ju. Obrigada, foi um prazer, Fê. Beijo, beijo. Que delícia de episódio. Literalmente delicioso. Essa troca com a Ju foi doce, generosa, sensível e extremamente poderosa. Queria convidar vocês a seguirem ela no Instagram, acompanharem um pouco mais da trajetória dela, assim como no Escuta Ela, se inscreverem no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Spotify, deixar 5 estrelinhas, se inscrever na nossa newsletter, que é gratuita, sai todas as terças-feiras. E, é claro, também se inscrever no nosso Clube da Escuta, a nossa comunidade fechada do Escuta Ela, onde a gente tem o Clube do Livro e, inclusive, episódios exclusivos do podcast. Me conta o que você achou desse episódio? Vou amar saber. Beijos!